Fala galera, tá começando a segunda parte da discussão sobre Game of Thrones. Estamos aqui com o Pedro, Léo, Felipe, nosso convidado, e vamos dar continuidade a essa discussão que vocês puderam ver, né, na parte 1, que teve gritaria, berro, troca de ofensas, xingamentos, ameaças, enfim, foi uma doideira. Eu não consegui nem assumir o controle do normal. Espero que nessa parte 2 eles abaixem a bolinha, acalmem os ânimos, para que a gente possa ter uma discussão produtiva. Então vamos lá. Vamos Depende do Pedro, depende do Pedro. Sim, pois é. Espero que o Pedro colabore. Por favor, Pedrinho. Vou colaborar, galera, vou colaborar. Obrigado, Pedrinho. Tu, João, por causa do babaquinha aqui, não. Tamo junto. Mas aí, vamos lá. Vamos pro próximo tema, que é aquele chato. O mocinho da série, né? O herói. O She's My Queen. Que todo mundo ama, que é o bom, é o cara legal, é o justo. Pra quem não sabe, eu tô falando do Jon Snow. Jon Snow, que nunca vai ser um Oliver Queen. Nunca vai ser um Daemon Salvatore. Nunca vai ser um Dexter Morgan. Nunca! Nunca! Agora o Pedro Pipe... Nunca vai ser um Tommy Shelby. Quê? Eu não entendi. Ninguém conhece esse cara, João. Caraca. Não, eu Ninguém não entendi nada. conhece, só vocês que não conhecem. É uma das melhores séries que existem na face da Terra. Peaky Blinders, assistam, que vai ter muita Tu discussão. viu isso, também. Léo? Nunca vai ser um Tommy Shelby. É muito melhor. João, É muito melhor que Diário de um Vampiro. É muito melhor que Eu Diário não de um entendi. Vampiro. Vampiro, pelo menos, mata humano. O dragãozinho da sua série chegou em cima da hora e botou fogo no dragão. Lá naquela cadeira. Botou Matou fogo até uma criança na série. O dragão matou até uma criança na série. Pra matar o Jon Snow. Prefiro botar fogo na cadeira. Vampiro mata pelo menos. Eles não têm medo, não. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar do Jon Snow. Jon Snow, pra quem não sabe... Porra, já passou quase 10 minutos nesse blá 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 aqui. Jon Snow, pra quem não sabe, é o personagem queridinho da série, que foi ressuscitado. Teve aquela cena marcante dele na Batalha dos Bastardos. Teve o fato dele ser o Targaryen. Teve a cena dele na Batalha dos Mortos, que muita gente criticou ele ter montado no dragão. Enfim, gostaria que vocês analisassem o personagem do Jon Snow. Começando por você, Felipe, começando por você. Fale do Jon Snow. Você tem... Obrigado. 2 minutos. Obrigado. Bom, eu queria começar falando, né, que todo mundo ficou falando, ele só fala She's My Queen a 8ª temporada inteira, né, sendo que ele foi um bobão a série inteira. Ele até me cobrou que eu falasse isso, e eu repito, quando ele teve que matar aquele filho do Craster lá na 4ª temporada, precisou de ajuda de uma mulher de lá para poder enfiar a espada por trás, né? Ou seja, sem precisão de ajudinha, e ele começa a ficar relevante realmente a partir do momento que ele ressuscita. Ali eu até falo que ele começa a virar principal, né? Na Batalha dos Bastardos ele levanta assim de um corpo de morte. Isso aí é coisa de personagem principal, né? Tá quase morrendo e no último segundo respira, reuniu o maior exército que o mundo já viu. Na 8ª temporada o Léo fala, pô, só matou a Daenerys. Como assim o cara só matou a Daenerys? Tá ligado? É o personagem, junto com o Jon, principal da série, que tem um núcleo inteiramente até a 6ª temporada só dela, e não tem como o cara falar que ele só matou a Daenerys. E um adendo aqui que eu esqueci de comentar, que como pelo fato dele ser Targaryen, isso é o que menos pesa ali na hora do Drogon queimar o trono, mas pesa também, entende? Tem um peso, tem um peso, e é isso. Significativo, um peso significativo. Obrigado, Pipe. Agora é contigo, Léo. Analisa aí a trajetória do Jon Snow. Lá vem bosta, hein? Lá vem bosta, hein? Prepara o nariz. Então, como vocês puderam ver, o Pedro teve que complementar o Pipe, né? É a duplinha aí de baixo. Mas eu gosto do personagem do Jon Snow. Eu não acho que nem o Pipe fala que ele foi inútil. Eu acho que ele, por exemplo, na 4ª temporada, ele foi muito útil na guerra dos selvagens. Eu falei inútil. Na Guerra dos Selvagens contra a Muralha, ele foi um das pessoas mais importantes ali naquele momento. E, pra mim, na 8ª temporada, o cara foi
jogado no lixo, assim, além de X, My Queen, não fez nada, porque a outra coisa que ele fez foi matar a Daenerys, foi horrível, então ele no mínimo tinha que ter morrido depois dessa besteira que ele fez. Então, tipo, pra mim, na 8ª temporada ele não fez nada, teve uma cena horrível dele no dragão lá no primeiro episódio da 8ª, na Guerra contra os Mortos ele ficou voando no dragão, não sabia nem o que estava fazendo, depois ele desceu, também não fez mais nada. Então, eu acho que ele poderia ter sido muito melhor aproveitado, principalmente no fim da série, né? Que começou a juntar... O raiz é ele e Ygritte. Quando começou a querer juntar ele e Daenerys, que obviamente ia acontecer um dia por causa do gelo e fogo, mas pra mim não precisava ter tido uma relação dos dois. E Daenerys e Khal Drogo? E Daenerys e Khal Drogo, que foi fruto de um estupro. E foi feito em um episódio. Aí pode. A gente tá falando do Jon. Eu não falei que podia, eu tô falando do Jon. Não bota palavra na minha boca. Tá virando um novo Pedro? O que eu tô falando. Mas tu já reclamou disso. Reclamou disso, de como foi construído. Não. Já sim. Aí você tem que já provar. sim. Aí você agora. Prova aí. Tá bom, Léo. Vou nem discutir isso, que eu sei que eu tô certo. Discuta que fica feio mesmo. Então, eu acho que o raiz é Jon e Ygritte, e Daenerys e Jon por ele ter sido tão ruim no final da série, é por causa disso. Obrigado, Léo. Agora é contigo, Pedrinho. Pedrinho, mal ou bem, ouviu todo mundo falar, não interrompeu ninguém. Então, palmas pro Pedrinho. Agora tu vai ter 2 minutos, Pedrinho. Peço para que ninguém interrompa o Pedro. Pedro, analise o Jon Snow, por favor. Então, eu fiquei mais na minha dessa vez aí, a pedido do João. Eu discordo dos dois. Pra mim, o Jon não é nem um pouco bobão. Pra mim, ele é um dos personagens mais absurdos da série. Ele é um cara que teve um desenvolvimento incrível. Na primeira temporada, ele é um bastardo coitado, vai lá pra Patrulha da Noite pra ver se ele consegue achar a família dele, né, a verdadeira família dele, que são os irmãos da Patrulha, e lá ele consegue desenvolver excelentes vínculos, né? Ele até desiste de ir ajudar o Robb na guerra lá contra os Lannisters, né? E fica lá numa frase, bem emocionante no final da primeira temporada. E eu também não acredito que eu vou falar isso, mas eu concordo com o Léo, que na 4ª temporada ele teve muita importância, sim. Ele fez coisas que eram muito necessárias. Ele já... Parece que o jogo virou, hein, João? É eu e Pedro contra o Pipe, hein? Ó... Ele desde a segunda, né, terceira temporada ali, ele começou a se infiltrar nos selvagens, a conhecer como é que os selvagens eram. E aí, esse conhecimento dele dos selvagens, ele viu que eles não eram tão diferentes dos caras que estavam para dentro da muralha, né? Eles só tiveram o azar de ter ficado atrás, né? Os descendentes dele nasceram atrás da muralha, né? Do outro lado da muralha. Tiveram esse azar. E eu acho que na 8ª temporada aí eu vou voltar ao meu normal. Eu discordo do Léo. Eu acho que ele é um cocô ambulante falando sobre a 8ª temporada, principalmente porque ele só viu uma vez, né? Então aí a gente vê como é que o nível de conhecimento dele é bem desnivelado, né? Não é nivelado. Ele teve muita importância. Quando uma série é boa, só precisa ver uma vez, mano. Eu não interrompi nenhuma vez, amigo. Obrigado. Por favor, Léo. Exatamente o contrário, Léo. Léo, ele me interrompe todo o programa, aí no único que eu interrompo ele fica reclamando. Não, já se viu isso. É hipocrisia. O Jon fez muita coisa assim, não é porque não mostrou na TV que ele não estava fazendo muitas coisas no seu ver, Léo, que ele não fez nada. Ele estava em cima do dragão e ele estava cuspindo fogo para todo lado, ele estava conduzindo o exército... Pedro, ele estava cuspindo fogo, o Jon? O dragão. Bobão, né, cara? O cara não tem argumento, fica tendo que fazer essas palhaçadas. Terminou, Pedro? Não, tô só finalizando aqui minha frase. Ele ter ressuscitado e ser Targaryen, Pedro. Sim. Também tem isso, que ele ter ressuscitado, e aí a origem dele, né, teria que ser uma parada que tivesse importância na série, né, voltando um pouco sobre o outro programa, né, falando que a origem dele ajudou a Daenerys a ficar maluca. E além disso, como que todo mundo ovaciona o Jon Snow, né, na 8ª temporada por ele ter sido comandante contra a Vitória dos Mortos, e o Léo falar que o cara não fez nada, né? E ainda fala que ele não fez nada, sendo que ele matou a Daenerys, né? Só lembrando disso, ele matou a Daenerys, conduziu... Encarou o Rei da Noite. O Léo fala que ele não encarou. Os exércitos dos vivos na guerra contra os mortos, ele que conduziu, ele é o comandante.
Então eu acho Não, muito Pipe, de acordo leviano. com vocês, não foi uma encarada, né? Porque quando mostra os dois se olhando, vocês falam Eu que não é acho encarada. muito leviano Como o Rei da o Noite Léo não queria falar que perder ele não tempo fez pro nada John, na oitava ele temporada. Não fez nada na oitava temporada. É leviano. Ok. Terminou, Pedro? Posso ir? Pô, tava quase surpreso aqui. O Pedro não interrompeu ninguém, concordou com o Léo e até que não ultrapassou tanto os limites do tempo. Então, pô, evolução. O Pipe tá conseguindo mudar o Pedro. Vamos mudar o tema e vamos falar do episódio 3 da oitava temporada. Aquele episódio que precisava de lente, né? De uma lupa para enxergar, estava tudo escuro, né? Teve o John montado no dragão, ninguém teve coragem para matar ninguém. O Jon Snow, o chatola da série, ninguém quis matar. A Arya, que virou a nova Superman, né? Que ela voa para matar o Rei da Noite, ninguém quis matar. A Sansa, como diria o Mindinho, Xaxa, ninguém quis matar. Então ficou nisso, né? O pessoal matou o Jorah, matou o Theon, todos que estavam fazendo hora extra na série. Queria que vocês analisassem as mortes do episódio 3 e falassem também se vocês acharam que foi válido os White Walkers serem utilizados no episódio 3, ou se vocês acham que eles deviam ter sido a última batalha, enfim. Queria que vocês analisassem isso daí. Pedro tá com a mão levantada. Você quer ser o primeiro, é isso? Ok. Só depois, no final, não vai interromper o Léo. Porque o Léo vai ser o último. E depois você vai ter que segurar a tua boca, porque vai vir a asneira aí e tu vai ter que... Vai lá, Pedro. Então, Tem 2 eu vou falar bastante sobre esse episódio 3, porque são coisas que eu já sei o que o Léo vai falar. E eu 2 sei minutos. Tá, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, mas não sei se vai ser possível. Me dói muito as pessoas reclamarem desse episódio, cara. Sério, me dói muito, muito mesmo. Os caras tiveram uma trabalheira absurda de fazer o episódio. O episódio é perfeito. É o melhor episódio da série, disparado. Sem dúvida nenhuma, é o melhor episódio da série. O João fez uma brincadeirinha ali sobre não conseguir ver. Eu te falo, isso foi perfeito também, porque era a grande noite. É a grande noite, tinha que estar tudo escuro. É a longa noite, Pedro. Mas O episódio foi assim, ó. Tinha que ser escuro mesmo, porque era a escuridão que estava chegando e a Melisandre é que teve que acender tudo lá de fogo para ter luz. E isso foi perfeito do episódio. Falar dos personagens que morreram, eu acho que talvez a galera tava esperando o Jaime pudesse ser o Azor Ahai, que ia ser o cara que ia matar o Rei da Noite, e ele poderia morrer nessa guerra contra os mortos, mas não, a série levou para outro rumo. O Jon não poderia morrer naquela ocasião. O Léo acha que a Arya tinha que morrer. Eu não vejo como uma pessoa enfia a faca no White Walker, ele explode, né? Ele meio que se desintegra. E aí o Léo quer que o White Walker ainda, o Rei da Noite, né, quebre o pescoço da Arya, né, que ele vai falar mais pra frente. É muito leviano da parte dele. E eles surpreenderam, sim. Inclusive, teve várias mortes que são desvalorizadas, como a morte da Lyanna Mormont, que mata um gigante, e ela é uma guria pequenininha, entendeu? Ela é pequenininha e ela mata um gigante. Pelo menos seguiu o padrão na série, né? A Lyanna matou o gigante e a Arya matou o Rei da Noite. Né? Inclusive, desse episódio, a Arya não deu pulão nenhum, ela só pulou um pouco, e que deu a entender que ela deu um pulão, e ela treinou ser sorrateira, com o mestre de dança dela, perseguindo gatos e tal, e a galera provavelmente, né, não prestou atenção nisso. Para mim, o episódio é perfeito, não tem nenhum pequenininho erro naquele episódio. É um episódio que não pode ser criticado. Quem critica tem que rever. Obrigado, Pedro. Pedro analisou o episódio Gato Mia de Game of Thrones. E agora vou deixar contigo, Felipe. Felipe, analise o episódio. Bom, né? A galera queria coisas impossíveis, como não o caso do Léo, porque ele já entendeu essa parte, que queria que a galera recuasse para King's Landing, para a última guerra, sei lá, no sul, em King's Landing, o que é impossível, já que os mortos não cansam, né? E como é que eles iam recuar? Mesmo a cavalo. Verdade, Uma hora os cavalos cansam, depois eles mesmos, sim, eles se cansam.
E, bom, né, essa parada que eles falam que morreu pouca gente, que não faz o menor sentido, porque eles mataram... Só tinha uns 4 personagens A na série, que era Jon, Daenerys, Bran e Arya. E se eles matassem algum desses 4, não ia ter trama para os próximos 3 episódios, entendeu? Então eles tinham que matar esses personagens que dava para ter matado ali, que no caso era o Jorah, o Theon. O Theon, pô, pelo amor de Deus, que história brilhante desse personagem. Meu personagem favorito, inclusive, junto com o Tyrion. Eu amo o Theon. É o meu segundo personagem favorito também. Absurdo o desenvolvimento dele na série. Não tá fazendo hora extra, não. Ele morreu se redimindo com os Stark. E algo que eu quero saber muito do Léo, assim, né? Que os caras reclamam que teve pouca morte, que não sei o quê. E falam que a melhor batalha da série foi a Batalha dos Bastardos. O que eu discordo completamente. Eu preferi muito mais a dos White Walkers do que a Batalha dos Bastardos. Mas, Léo, eu te pergunto, se no episódio 3 da 8ª não morreu ninguém, quem que morreu na Batalha dos Bastardos? Que eu não lembro aqui. Quem que morreu? E aí? Como é que você vai responder isso aí? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Então, Léo, vou te dar mais um tempinho aí para você responder a pergunta do Felipe e argumentar sobre a Batalha dos Bastardos. Aí, Léo, tá complicado para tu agora, hein, meu amigo? Eu já Pois vi pela tua Léo. cara. Vai ter que zoar, ele vai ter que fazer alguma palhaçada para tentar sair dessa. Respira, Léo. Respira, que a bola é contigo. Você tem 2 minutos. Bom, então, se eu for pegar lá no meu WhatsApp, o João, ele citou cada pessoa que ia morrer nesse episódio 3 da 8ª, né? Então, para você ver como não surpreendeu ninguém, né? E falar sobre a Batalha dos Bastardos, para mim, morte não define. O objetivo não era surpreender. Não era surpreender. Queridão, o que falaram o que mostraram dessa guerra, o que falaram que ia ser, principalmente o Jon Snow a série inteira, e o cara chegou lá e não fez nada. Pra mim, o que falaram da série inteira, pra mim, tinha que matar muito mais gente. O que fizeram, o João acertou, o João que... Olha, como você tá brincando, mano? Você queria que matasse todos os personagens da série? Você falou porra, que em uma batalha? Abaixa a bolinha. Pelo amor de Deus. Não ia ter trama, não ia ter trama. Não ia ter trama. Deixa eu citar. É a vez do Léo falar. A única coisa que eu falei foi que no episódio 8 da 5ª, se qualquer entendeu que se foca a câmera em um e foca a câmera no outro, os caras estão se encarando. Foi mal. É que o Pippen é impossível dele criticar a série. O Pedro, pelo menos, ele é um pouco flexível. Às vezes ele consegue... Ele fala, pô, foi mal, mas ele consegue criticar. O Pippen, meu Deus. Mas isso aí eu não critico, não. Eu falei que nisso você criticou? Mas apareceu. Poderiam ter matado, por exemplo, no meu fim, eu teria matado o Jon num confronto com o Rei da Noite e a Arya teria... A Arya, na hora que ela matou o Rei da Noite, ela teria morrido ao mesmo tempo também. Primeiro, ele sabia que todo mundo ia morrer primeiro. Por quê? Porque ele sabe que o parentesco do Jon ia servir pra Daenerys futuramente. Ele acertou porque a Arya ainda não, teoricamente, né? A Arya ainda não tinha matado o Rei da Noite, então ela poderia fazer alguma coisa com a Cersei, ou seja, ele já sabia. O Bran não ia morrer porque o João também sabia na cabeça dele que os vivos iriam ganhar. Se a Arya mata o Rei da Noite e o pessoal ainda acha que ela mataria a Cersei, pelo amor de Deus, tem que ser muito burro, né? O Jaime era a única pessoa que ele poderia chutar, que poderia morrer, que acabou não morrendo. Hein, Pedro? De resto, não. O Sam não ia morrer, entendeu? O Tyrion... Ô, Pedro. A Sansa eu não tô entendendo isso, eu não entendo. Pedro, a Arya ter matado o Rei da Noite, muita gente achar que ela poderia matar a Cersei. Só um idiota ia pensar isso. Mas o João falou como é que o cara ia matar os 2 maiores vilões da série, da 8ª temporada? Como é que ela ia fazer? Antes de ver, Léo, antes de ver. Presta atenção no que eu tô falando. Presta atenção. E ainda tá sendo gravado, pra você ficar com essa cara de tacho aí, ó. Não sabe nem o que falar. Você tá perdido. Você tá perdido. Um de cada vez. As ofensas são super válidas, mas, por favor, esperem muito tempo. Não, ele tem que prestar atenção nas coisas que eu falo. O Léo, ele veio falar pra mim, né, agora nesse programa, que eu não posso criticar nada, que me dói criticar tudo. E desculpa, mas eu não vou poder ficar calado nisso. Enfim, eu já critiquei o Jon ter chamado a Daenerys de Dany, que não tinha como saber. O Pippen critica coisa que não tem como não criticar. Tipo, café do Starbucks, água mineral, o Jon chamar de Dany, o Gendry virar o Usain Bolt e aquela cena do dragão foi horrível. Isso, a cena do Jon, que são impossíveis de... A Cat na primeira temporada também virou o Usain Bolt, né? Se o Felipe elogia essas cenas, aí vai achar estranho. Já é. Mas eu não reclamo dessa cena. Você reclama do Gendry, não reclama da Cat. Cara, é totalmente diferente, Acho mano. melhor Qual é a mudarmos de diferença? assunto. Qual é a diferença? Porque mostra o Gendry correndo. Mostra o Deixa Gendry eu falar, correndo, mano. cara. A Cat dá a entender que ela demora a chegar lá, mano.
É Bom, que Léo, daí pra tá bom, gente Léo, agora. você queria Viram que 10 demorasse vezes um não episódio entenderam. inteiro pro Genji ir lá e Viram aí ia 10 fazer vezes. sentido. Não, pô, só Aí ia tinha que fazer seguir uma sentido. coerência, né? Não, tinha que Enfim, demorar uma coerência. temporada Tinha. pra chegar lá. Não, tinha que seguir uma coerência, queridão. Pera aí. A Cat, na primeira temporada, demora... Eu vou interromper, se falar besteira, eu vou menos de um interromper. episódio, ela chega em King's Landing e ninguém reclama. Mas reclama do John chegar em Dragonstone. Mano, cara, dá a entender que ela demora, cara. Dá a entender E que dá ela a entender demora. que O o John Genji, ele demora, foi voando, mano. Do Genji, ele foi voando pra lá. Tá, mas o do Ô, Genji, João, eu te falei. pra que você eu ver discordo, enfim. que tipo de... A que ponto nós chegamos das Fala pessoas comigo, criticarem Pedro. Game of Fala Thrones. comigo, Pedro. Não, Fala comigo. Eu tô falando Fala. com você, Léo. Eu tô falando Ué, com você, tá Léo. com medo? Eu tô te dando então indireta. Tô te dando uma fala. indireta. Ué, então fala Indireta. direto. Eu tô te Fala falando direto. diretamente. Você fala, quer então criticar fala. os mínimos, os míseros detalhes. Enfim, agora, pô, Acho ficar que criticando todo mundo cartinha de já comentou. Varys, Felipe, já depois deixou que o mais do Khal que Drogo claro. morreu. O que aconteceu depois que o Khal Drogo morreu? Todos os Batalha foram dos embora. Bastardos Agora, é a verdadeira tira guerra o Dothraki do Game depois of que a Thrones. Daenerys foi- E mudar de tema. Temos que mudar de tema. Senão dá 4 horas e meia de programa e vocês ficam batendo boca e ninguém entende nada. Por favor. Enfim, todo mundo já entendeu a confusão que foi essa batalha dos White Walkers. O Léo não gostou, o Pedro e o Felipe gostaram. Enfim, já está mais do que claro. Agora vamos mudar de assunto. Vamos falar agora daquele chato. Aquele chato que fica só com a mesma expressão a série inteira. A mesma expressão. Aquela expressão assim, ó. Esse mesmo. Na Vocês realidade, sabem. ele eu tô só falando. fica. Na realidade, ele só fica assim a partir da 7ª, João. Tudo bem, mas ele é chato a série inteira. Foi mal. Então, exatamente. O principal da série é o final. E o final de Game of Thrones foi confuso. Então vamos lá. Vamos falar do Bran, que é um personagem que teve uma história legalzinha. O Jaime empurrou ele no primeiro episódio da série. Aí teve lá, ele foi lá ser o Corvo. Ficou uma temporada inteira sem aparecer. Ninguém sentiu a menor falta dele, que é um dos personagens mais chatos da série. E aí, no final, botaram ele como rei de tudo. A Daenerys, que era a heroína da parada, transformaram em vilã e pegaram o chato do Bran, e botaram de rei de King's Landing. Então eu queria que vocês analisassem o fato do Bran ser rei. Vou dar 1 minuto para vocês, porque se eu der mais que 1 minuto, vocês vão começar a dissertar sobre a Bíblia da Daenerys na 2ª temporada. Então, por favor, analisem só o fato do Bran ser rei. Respeitem quando o outro estiver falando para ficar algo no mínimo organizado e eu poder encerrar o programa. Pode ser? Então vamos lá. Começa aí, Felipe, você. 1 minuto, por favor. Analise o Bran. Vamos lá. Bran, sem querer ser rei, ele não quis ser rei, e o Léo vai falar, pô, quem não quer ser rei não vai conseguir, porque ele não quer. Porém, o Varys fala que o melhor rei é aquele que não quer o poder e que não quer. Ou seja, o Bran é a melhor opção ali. A Sansa não queria nem pisar em King's Landing, quem dirá ser rainha. Gendry não sabia nem como O Varys virou o deus de tudo, hein? Entende tudo de Jogo dos Tronos. Do trono ele... O Baelish falou isso. Ô, Léo, para de falar besteira, Léo. Foi o Baelish que falou isso, Pipe? O Baelish eu respeito, o Varys não. E o Varys? Os Eles dois. são os arquitetos do Jogo dos Tronos, Léo. O Varys... Para de falar besteira, Léo. Aí, o Varys tentou ser do lado vencedor a série inteira, no fim ele foi queimado. Muito inteligente ele. E o Baelish fez e cortaram a garganta dele. E o Baelish? Então, pra você ver, 2 inúteis. Ué, você acabou de falar que respeita o Baelish, pô. Porque o Baelish é um personagem maneiro, pô. Já o Varys... O Varys não é nem careca. O Varys finge ser careca. Não, os caras me interromperam, eu nem comecei a falar. Léo. Hashtag cala a boca, Léo. Vamos lá, Pipe. 15 segundos pra você terminar. E Gendry não sabia nem como é que é ser Lorde Ponta Tempestade, que dirá ser rei. Então o Bran, sabendo que ele era a melhor opção, decidiu ser rei, né? E ele fala no próprio episódio pro Tyrion, ele fala, Tyrion, você vai ser minha mão. O Tyrion fala, eu não quero. E aí o Bran fala, eu também não quero ser rei. Entendeu? Você mesmo sem querer tem que ser. E é isso. E em relação aos Dothraki, né, que sumiram, né?
Que nem fala que sumiu. Quando o Khal Drogo morreu, eles sumiram também. Então, quando a Daenerys morreu, eles sumiram também. Até mostrou eles ali no porto para ir embora. Então, é o que eu tenho para falar. E é isso. E Game of Thrones é isso, né? A Daenerys, que é a herói de todo mundo, não chegar no trono, nadar, morrer na praia. E o Bran, né, que tava ali por baixo ali, surpreendendo, se tornando rei, né? Eu acho que é bem legal isso, né? E é isso. Ok, obrigado, Felipe. E agora é o Léo. Vai, Léo. O Bran, eu acho um personagem muito chato, o Bran. O Pedro vai falar, no início deram a entender que ele viraria cavaleiro, guerreiro, e eles mudaram o foco para essa história do Bran, que eu não gostei. É uma história maneira, assim, mas é um personagem muito chato. E, para mim, a opção que eles usaram, para mim, talvez tenha sido a única opção, mas a partir do momento que uma pessoa, como o Pico falou, ele não quer, mas ele tinha que ser. Uma pessoa que não quer ser rei, ela não dá um bom rei. O Varys, para mim, a opinião do Varys, que o cara fica a série inteira tentando manipular um ao outro, no final ele termina queimado, o cara não tem moral. Ele não conseguiu ser bom em nada na vida dele. Então, para mim, isso não é relevante, a opinião do Varys. Então, para mim, quando a pessoa não quer ser rei, ela não pode. E de acordo com o Bran, ele sabia desde o início da série, que deu a entender, né, que ele seria rei. E não dá para entender isso. Mas eu faria os reinos ficarem independentes. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Agora é o Pedro que vai encerrar. E peço que o Felipe e o Léo não interrompam o Pedro. O programa tem que acabar. Vai, Pedro. Então, primeiro, eu vou trazer à tona aqui um dos quadros do nosso programa, que é resumir em uma palavra, ou no caso de Messi R7, resumir um dos dois, ou Barcelona e Real, ou LeBron e Jordan. Eu vou resumir o Léo em uma palavra, arregão. Ele queria aniquilar o trono e botar os reinos independentes. Não foge da discussão, não. Não foge da discussão, não. Ou seja, ele não tinha culhão pra botar alguém no trono. Eu te defino em palhaço. Tá, sou eu que tô falando. E que não sabe nada de nada. Ele não queria botar ninguém no trono. Outra coisa, ele falou que o Varys não fez nada. É igual o Jon Snow. You know nothing. Ele falou que o Varys não fez nada a vida dele inteira e que não teve nenhum desenvolvimento. Ele teve sim. Inclusive, ele saiu das favelas de Mir, lá, daquele lugar lá, castrado, e chegou até o Small Council, né, o Conselho Menor. Ou seja, o Léo tem que rever a série. Falando sobre o Bran agora. Ele terminou como, Pedro? Ele terminou como? Ai, meu Deus do céu, cara. Ô, João, muta como ele aí, eu sempre por favor. digo, como eu sempre digo, o que Por importa, favor, Léo. Vai acabar o o que programa. importa é o resultado final. Vai acabar o programa. Corta ele ele, final. João. Falando sobre O que importa é o resultado final, como eu sempre digo. Tá. Falando sobre o Bran agora, eu acho que foi perfeito. Como o Felipe já falou quase tudo. Eu acho que era a única opção. O melhor rei é, sim, quem não quer o trono, porque quem quer o trono é muito ambicioso e geralmente faz cagada. E o Bran é o cara que não vai ter desejos próprios, ele vai querer só o bem do reino, porque ele não tem interesse próprio, principalmente porque você falou, aquela feição dele, ele não tem sentimento nenhum, e ele vai poder ver tudo que está acontecendo, o que vai acontecer no futuro, ele pode ver o que já aconteceu e construir mais uma boa relação entre o reino e as pessoas, né? E ele consegue ver depois da derrota dos mortos, né? Que muitas pessoas, né, inclusive o Léo, não entendem isso, que a visão dele não tinha como ver o futuro sem derrotar os mortos antes. Eu encerro minha participação nesse programa agora. Ok, obrigado, Pedro. Espero que ninguém comente. Silêncio, só eu falando. Ok, obrigado. Todos eles argumentaram, se xingaram, deram a opinião deles. E é isso, pessoal. Acabou o Game of Thrones de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!